Flávio Dino é ministro do STF, Paulo Gonet é procurador-geral da República. O último passo antes da confirmação das indicações foi uma sabatina que foi estranha desde o começo. Já tem uma coincidência aí grande, né, que a sociedade fala, que é do dia 13, que não apenas é o número do Partido dos Trabalhadores, mas também o aniversário do ministro Alexandre de Moraes. Dino e Gonet foram sabatinados ao mesmo tempo no dia 13 de dezembro de 2023. Isso foi algo inédito, que não passou despercebido pelos senadores. Os efeitos serão previsíveis, senhor presidente, já falamos sobre isso reservadamente. A sabatina de 2 candidatos de uma única sessão desta comissão, com respostas em bloco, implicará em menor tempo para os senadores e senadoras formularem seus questionamentos e os próprios indicados não disporão dos minutos necessários para oferecerem as respostas com a profundidade esperada. Eu não vou alongar a leitura, embora sejam apenas 2 páginas. E vou sintetizar da seguinte forma, presidente Davi Alcolumbre. Não há porquê submeter esta casa, esta comissão e os indicados a um rebaixamento de uma sabatina mal feita, assodada. Mas alguns talvez tenham exagerado um pouquinho no simbolismo que eles viram nesse fato. Nós não podemos nos curvar a interesse de quem quer que seja, do poder A, do poder B. Já tem uma coincidência aí grande, né, que a sociedade fala, que é do dia 13. Que não tá apenas é o número do Partido dos Trabalhadores, mas também o aniversário do ministro Alexandre de Moraes. Meu Deus! E essas coincidências, né? E a gente não pode se curvar a poder de quem quer que seja, nem do executivo e nem do judiciário. Então eu lhe faço esse apelo para que separe, nem que a gente vire à noite, fique a outro dia aqui, mas nós estamos aqui para trabalhar, para servir ao povo brasileiro. Muito obrigado. Há quem diga que girão tem 13 letras. Não, deixa pra lá. Alguns pontos apareceram várias e várias vezes nas falas dos senadores da direita, como a parcialidade do Dino ao julgar casos como o do Bolsonaro. O Dino foi escorregadio nas respostas. Eu penso. E vários aqui têm mencionado uma confusão entre adversário político e inimigo pessoal. Eu não sou inimigo pessoal de rigorosamente ninguém. Tanto é que a bancada federal do Maranhão, todos os partidos políticos, inclusive o seu, todos os parlamentares do seu partido assinaram uma nota em meu apoio. Então eu não cultivo inimigos pessoais. Falam, o Bolsonaro, etc. Eu almocei com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ele me convidou e eu almocei com ele. Foi um almoço normal. Então, eu tive várias reuniões com Sua Excelência, era o presidente da República, eu governava o Estado. Foi um almoço normal? Jeito de dizer, almoçar com o Bolsonaro não deve ser normal não, Dino. Fique à vontade aí, pessoal, faz de conta que não tem ninguém aqui não. Café e pão com leite condensado. O Dino também teve que responder repetidamente sobre a mudança de papel de político para jurista. Ele se saiu dessa com uma metáfora de futebol. E sobre essa questão de político-juiz, eu volto às metáforas futebolísticas, que elas são muito úteis. Um dos maiores jogadores que já passou no mundo é nosso colega senador Romário. Eu o vi jogar muitas vezes. E lembro que ele jogou um tempo pelo Flamengo, outro tempo pelo Vasco. Quando ele era do Flamengo, ele fazia gol no Vasco. Quando ele era do Vasco, ele fazia gol no Flamengo. Simples assim. A gente tá rindo, mas faz sentido que os bolsonaristas tenham esse medo. O Dino vai herdar as ações da Rosa Weber, entre elas petições da CPI da Covid contra o Bolsonaro. Outro ponto no qual o Dino pode ter que atuar é sobre a regulação das redes sociais, sobre o qual o Dino teve que responder também. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras. A relação amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter?
De onde emergiu essa mitificação, a não ser dos interesses, eventualmente, empresariais que não interessam ao debate jurídico? E hoje, nesse nosso espaço dedicado ao cinema, eu quero falar para vocês daquele que é considerado nada mais, nada menos do que o melhor filme espanhol da década de 70. O que, vamos combinar, não é pouca coisa. Eu tô falando de O Espírito da Colmeia, o primeiro longa-metragem do diretor Víctor Erice. O filme é protagonizado pela atriz Ana Torrent, então com apenas 6 anos de idade. Mais tarde, a Ana ficaria conhecidíssima por seu desempenho no clássico absoluto Cria Cuervos, de Carlos Saura. Mas, voltando a O Espírito da Colmeia, a história se passa num vilarejo castelhano em 1940, logo depois do fim da brutal Guerra Civil Espanhola. Ali, a menininha assiste a uma exibição itinerante do filme de terror Frankenstein e começa a se questionar sobre a vida e a morte. O filme é uma alegoria, guiada pelo olhar infantil de um país devastado e comandado com mão de ferro por um ditador impiedoso. A tristeza e o abatimento dos personagens são realçados pela fotografia monocromática, que tenta sempre se aproximar da cor do mel. Se você gostou, por exemplo, do Labirinto do Fauno, o meu conselho é: vai sem medo. O Espírito da Colmeia é uma espécie de irmão mais velho dele. E para assistir a esse e outros filmes imprescindíveis na vida de qualquer cinéfilo, você já sabe, só na Fílmica. A Fílmica é a única plataforma de streaming que tem cinema de todo canto do mundo. Tem cinema autoral, tem cinema independente e tem cinema surpreendente. E é cinema que você não encontra em outras plataformas. Vamos dar uma olhada nos planos? Eles estão comemorando a volta do Ministério da Cultura, como todos nós, diga-se de passagem, dando um desconto interessantíssimo. O plano mensal está saindo R$ 19,90 e o anual está só R$ 60. Galera, sinceramente, pela quantidade, pela variedade e pela qualidade do material que tem lá, tá muito barato. Filmica.com.br. Vai lá, entra, assina e confere a curadoria especial que a gente preparou para vocês. O cinema é uma forma de arte que tem o poder de representar, de informar, de analisar, de criticar e até mesmo de transformar a nossa realidade. A gente fica muito feliz por ter esse espaço aqui para compartilhar o nosso amor pelo cinema e poder recomendar filmes que a gente acredita que podem transformar a sua visão de mundo. Muito obrigada, Fílmica, por apoiar o nosso amor pelo cinema e também por ajudar a salvar o meteoro da extinção. Fala aí. O que a senhora acha de cinema? Não assistiu um filme hoje? Mas a sabatina não foi só do Dino, apesar de ter parecido muitas vezes que era. Também tivemos aí o Paulo Gonet indicado ao cargo de PGR. O Gonet é conhecido por ser um ultraconservador católico. Daí fica difícil de defender, né, Lula? Quem foi para cima dele foi o líder do PT no Senado, Fabiano Contarato. O senador, que é homossexual, perguntou diretamente a opinião de Gonet sobre o casamento homoafetivo e a adoção por casais homossexuais. Eu estou perguntando ao senhor de forma bem objetiva: o senhor é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? O senhor é a favor da adoção por casais homoafetivos? São duas perguntas simples. Simples. Como Procurador-Geral da República, como guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil. A pergunta que eu falo é: eu não tenho família? Eu não tenho filhos? Então, o senhor é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? É isso que eu quero ouvir do senhor. O senhor é a favor da adoção entre casais homoafetivos? Muito bom, Contarato. O Gonet escorregou para fora do caminho. É muito simples, senador. Como jurista, eu estou afeito ao que Vossas Excelências decidem, ao que o Supremo decide. Se o legislador
admite a união estável, o que seja o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como jurista, é óbvio que eu tenho que admitir isso também. E dizer, agora o senhor quer uma opinião pessoal. Vossa Excelência quer uma opinião pessoal. Vou dar uma opinião pessoal. Acho que seria tremendamente injusto que duas pessoas que vivem em conjunto, que vivem juntas, que vivem como se fosse uma unidade familiar, não tivesse nenhum reconhecimento desse fato. Agora tem que dizer um negócio. Como se fossem não, Gonê? São. O Contarato até comentou a resposta dele numa entrevista mais tarde. Existem temas que, para mim, a resposta ela é muito clara. Eu não posso obter uma resposta falando simplesmente assim, eu vou atender aqui os senhores fizerem, ou pessoas que vivem como se fossem. Não é pessoas que vivem como se fosse não, nós somos famílias. Isso tem que ser dito. Então, eu esperava uma resposta muito mais, digamos, em defesa do Estado Democrático de Direito, dentro daquilo que eu falei, que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. O senador também levantou um podre do passado do Gonê. O senhor, em seu texto intitulado Ação Afirmativa e Direito Constitucional, o senhor chegou a afirmar, aspas, o sistema de cotas é capaz de engendrar injustiças inaceitáveis, política e juridicamente. O senhor chega a falar também em racismo reverso. Eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho 2 filhos, e são 2 filhos negros. E eu tenho mais orgulho ainda de falar que foi através da política de cotas que nós aumentamos em 205% o ingresso de pobres e negros nas universidades e nos institutos federais. Assim, eu queria saber qual a posição atual do senhor com relação à política de cotas no país. E o Gonê soltou o tradicional fora de contexto. O artigo que eu escrevi sobre cotas no passado foi lido em alguns lugares apenas em partes, né, e fora do contexto. A descontextualização acabou atribuindo a mim sustentar ideias que realmente eu nunca expendi. Só para mostrar o quanto pode ser escorregadio mais uma vez. A cota em favor dos negros, a cota em favor das pessoas que sofrem uma discriminação, vêm sofrendo uma discriminação historicamente, portanto não tem o mesmo ponto de partida que a maioria tem para disputar os bens da vida, me parece perfeitamente justificada. O que eu digo sempre é que já que a cota ela impacta no interesse de outras pessoas e ela envolve uma harmonização de direitos e de interesses da sociedade, a cota tem que ser um assunto a ser definido pelos senhores, por vossas excelências, pelo Senado, pela Câmara, pelos agentes políticos. Teve mais um personagem que não estava sendo sabatinado, mas também chamou muita atenção nesse dia. Ele, o ex-juiz, ex-ministro da Justiça e futuro ex-senador, Sérgio Moro. Tudo começou com fotos que mostravam ele muito feliz aos cochichos com o Flávio Dino. A direita ficou furiosa e ele até tentou se explicar. Eu vi com atenção suas palavras e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo. Acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, né? Como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro, né, que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo. Tenho diferenças profundas e tenho sido um crítico, inclusive da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Gonê, já
de repente vira uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Foi uma boa tentativa, mas na manhã do dia 14 o Estadão revelou fotos da tela do celular do Moro, que dão a entender que o Moro votou favorável ao Dino. Aí, o maior especialista em queimar pontes da política brasileira queimou mais algumas. Mas afinal, o que o Moro e o Dino cochicharam, hein? Será que o Moro votou a favor do Dino? O que o senhor falou pro Moro? Que ele deu risada. Eu acho que foi sobre o Botafogo. Eu acho que a gente nunca vai saber. Você acha que eu tô com cara de ministro supremo? Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Fílmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Fílmica é uma plataforma de streaming brasileira, nacional, com catálogo porreta muito legal de filmes, né? Que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Fílmica é corajosa, né? Quer ver outro indício da coragem da Fílmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro. É verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Fílmica, por estar colando com a gente, né? Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio, que se Deus quiser logo será um estúdio mesmo, digno do nome, né? E agradeço muito você pela audiência e a Fílmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu.